Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem? Eu espero que esteja tudo na santa paz do Senhor. Então, um amigo meu, ele me fez uma pergunta sobre 1 Samuel, capítulo 29, verso de número, se eu não estiver enganado, 11 ou 12, eu já vou ver aqui. É algo sobre Saul, ele está temoroso, ele está com muito medo de perder a guerra. Afinal, Deus já havia rejeitado ele estava próximo do fim do seu reinado, ele estava próximo do fim da sua vida, e por conta disso também ele morre. Mas o fato é, a dúvida é a seguinte: quem foi que apareceu quando Saul consultou a mulher espírita, a mulher que fazia a magia lá? Quem foi que apareceu? Foi Saul? Quem foi que apareceu de fato? Uma vez que a própria Bíblia condena a prática dos espíritas. Como resolver essa questão aqui no livro de 1 Samuel? Outra questão também que é um bônus no fim do vídeo, que é outra coisa que ele me perguntou. Saul foi salvo? Não foi salvo? E aí? Então bora pro vídeo, curta, comenta, inscreva-se e compartilhe o vídeo. É muito importante você fazer isso. Vamos lá. Primeiro ponto. Para nós começarmos a entendermos a chave dessa questão, é preciso que você entenda o seguinte. No verso 9 de 29 de 1 Samuel, 1 Samuel 29, ou 28, né? 1 Samuel 28. 1 Samuel 28, não é 29. Eu disse 29, mas é 28. Olha só. Em 1 Samuel capítulo 28, verso 9, a mulher disse o seguinte. A mulher, porém, disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médios e os espíritas das terras de Israel. Por que você está preparando contra mim esta armadilha que me levará à morte? Mais ou menos desta maneira. No verso 10, Saul jura então pelo Senhor que ele não vai fazer nenhum mal a essa espírita. Então no verso 11 ela fala da seguinte maneira, olha só. No verso 11 aqui, ó, ela diz: a quem devo fazer subir? Preste atenção nessa pergunta. A quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Ele queria falar com Samuel. E a mulher pergunta para ele assim: a quem devo fazer subir? Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo é Saul. Ou seja, ele mesmo era Saul. Agora ela descobriu. O rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher disse a Saul, no caso: vejo um ser que sobe do chão. Primeiro ela pergunta: a quem devo fazer subir? E agora ela diz: vejo um ser que sobe do chão. Ela nunca disse, quer dizer, ela disse acima que viu Samuel. Ou seja, ela descobriu que era Saul porque ela viu um suposto espírito de Samuel. Mas não é o espírito de Samuel. Não é Samuel. Não tem como ser Samuel. Por quê? Samuel foi um homem escolhido por Deus e ele foi salvo. E a Bíblia proíbe essa questão de trazer novamente os mortos ao mundo dos vivos, justamente por essa questão. Ninguém tem essa autorização de sair de onde quer que esteja, do céu ou do inferno, se não seja por prerrogativa divina. E a Bíblia não dá essa prerrogativa. Agora preste atenção. Tudo na Bíblia que Deus vai mostrar aos seus servos, ou que Deus vai fazer aos seus servos, não é de baixo, é de cima para baixo. Não liga pela bagunça dos meus filhos. E ela mesma falou: a quem devo fazer subir? E a resposta está aqui, ó. Não é o espírito de Samuel. No verso 13 ela diz: o que você está vendo? A mulher disse: vejo um ser que sobe do chão. Não é Samuel, porque Samuel está em cima e não embaixo. Quem sobe de baixo, você já sabe o que é. Você já tem essa noção do que é. É espíritos malignos. 14. Ele perguntou: qual é a aparência dele?
E disse ela: um ancião vestido num manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se e prostou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou? Fazendo-me subir ou fez-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado. Estão me atacando e Deus se afastou de mim. E ele já não respondeu, nem por profeta, nem por sonhos. Por isso o chamei para dizer-me o que fazer. Ah, perfeito. Era esse versículo aqui que eu queria. O próprio Saul disse: não me disse nem por sonho, não falou comigo nem por profetas, não falou comigo por nenhum outro meio. Se Deus não, nem por pedra de Urim, nem de Tumim, que é as pedras dos profetas, nem por profeta, por boca de profeta, e nem por sonho a ele Deus falou, por que motivo Deus ia escolher pelo espírito do profeta, no meio de espírita, prática que até a Bíblia proíbe, essa prática espírita? Por que então Deus ia escolher falar desta maneira com ele? E por conta disso, ele mesmo morre, porque é uma proibição divina e ele cometeu um pecado gravíssimo diante de Deus. Ele já tinha sido rejeitado e agora ele comete esse tipo de pecado. Então preste muito bem atenção. Tudo que Deus vai mostrar aos seus filhos vem de cima e não de baixo. Tudo que Deus vai mostrar vem de cima e nem de baixo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Certamente você já escutou algum tipo de testemunho de alguém contando que sonhou com o arrebatamento da igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu algum testemunho, até mesmo você já ouviu ou sonhou com o arrebatamento da igreja, você subindo com ela? É raríssimo. Sempre a pessoa sonha com o arrebatamento da igreja, a igreja subindo e a pessoa... Não é que a pessoa não está ficando, mas a pessoa não sobe. Então, os mistérios de Deus vêm de cima e não de baixo. Então, tudo que Deus vai mostrar não é subindo, e sim descendo, porque o trono de Deus está em cima. Então, o que apareceu a ele? Espíritos malignos. A mulher, presta atenção no seguinte. Por que a mulher disse que era Samuel? Samuel era uma figura conhecida dentro de Israel. Samuel era uma figura benquista dentro de Israel. E a mulher, ela estava temorosa. A mulher estava muito medo de Saul. Afinal, ela descobriu que era Saul. Ela conseguiu descobrir, ela conseguiu discernir. O espírito maligno mostrou a ela quem era Saul, era o rei, que por sinal tinha dado uma ordem: acabe, mate, aniquile com essa prática. Então, provavelmente pelo medo, temorosa por perder a vida, ela acabou entrando na onda, dizendo: olha, é Samuel e pronto, acabou. Mas não é Samuel, é espírito maligno. Segunda questão. A segunda questão é sobre Saul foi salvo. A resposta está em 1 Crônicas, capítulo 10, verso 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam-se de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Ou seja, Saul tirou a própria vida. E aqui não é um caso de esquizofrenia. Aqui não é um caso de loucura. Aqui ele está em perfeita saúde física, mental. Lógico, ele está na pressão da guerra. Mas aqui ele morreu por orgulho. Aqui ele morreu por arrogância. Aqui ele morreu para não dar o braço a torcer. Então ele morreu em perfeita saúde mental, física, todas as suas faculdades pensantes. Ele morreu. Ele escolheu tirar a sua própria vida por livre e espontânea vontade. Não foi por
não foi, digamos assim, por nenhum infortúnio que tirasse de si a sua responsabilidade. Então, ele não foi salvo uma vez que ele tirou a sua própria vida. A resposta é bem simples, é bem clara, é bem óbvia. 1 Crônicas, capítulo 10, verso de número 4. Este foi o vídeo de hoje. Deus abençoe poderosamente, curta, comenta, compartilha e inscreva-se no canal.